Hoje vamos para mais uma conversa. Hoje vai ser uma coisinha bem informal mesmo, bem conversa. Eu vou falar sobre os piores momentos que eu já tive com funcionários e como eu passei por cada um deles. Eu sou a Sandra Bellato, eu sou proprietária, e empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. Então hoje nós vamos conversar sobre os probleminhas que ocorrem quando a gente tem uma galera trabalhando pra gente. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que falar quando vai falar sobre uma equipe. Pode ser uma equipe de um colaborador, 2, 10, 15, 20. Em todas as equipes isso é um problema, que significa a comunicação. Eu passo um recado, mas eu tenho 1000 informações na minha cabeça que a outra pessoa não tem. Vamos dar um exemplo. Olha, eu quero que lave bem os pezinhos dos cachorrinhos, para depois não ficar com mau cheiro rápido. Quando eu falo isso, eu estou só dando uma ordem. E que a pessoa pega, às vezes, do tipo, não, tem que realmente lavar muito bem os pezinhos. Ou ela pega, meu, que saco, agora a gente vai ter que gastar mais 5 minutos lavando o pezinho. E não precisa, porque ele já fica, sabe, a pessoa vai criando uma história na cabeça dele, né? E nós temos uma outra história. Por que eu quero que lave os pezinhos? Porque é pelos pés que os cães e os gatos transpiram, liberam hormônio. Então, se não tiver bem lavadinho, eles vão ter o cheirinho de chulé mais rápido. Então, são explicações que eu não dei. Eu simplesmente falei como eu queria, não peguei opinião de ninguém, entende? E às vezes essa comunicação vai se tornando falha, porque uma coisa que pode ser importante para mim, o meu colaborador não entendeu por que é importante. Então, aos poucos, ele vai esquecendo daquilo e aquilo vai passando. Então, comunicação é uma das coisas mais importantes que a gente tem que parar para pensar quando a gente vai falar com funcionários. Coisinhas que podem ajudar. Fluxograma e organograma. Vocês já ouviram falar nisso? Vamos falar sobre os dois. Fluxograma. Você vai fazer um desenho que pode ser feito em planilhas de Excel, pode ser feito em aqueles mapas mentais no computador, pode ser feito à mão. Muitos eu fiz à mão, porque eu não tenho uma habilidade natural em mexer em planilhas e etc. Então, muitos eu fiz à mão. E o que você vai colocar nesse fluxograma? Exatamente o que acontece. Cliente entra pela porta tal, recepcionista se dirige a ele para atender. Pega o recado, faz a venda, pega o animal é encaminhado para as grades da sala X, junto com um checklist onde tem o serviço que tem que ser feito. Dessa sala X, o funcionário responsável pelo setor tal vai pegar esse animal e checklist e encaminhar ou para a tosa, que vai ser feita antes do banho, ou para o banho, ou, se for algum outro serviço que tenha que fazer. Então, o funcionário X. E você vai dizer o passo a passo de qual vai ser o fluxo do serviço. E você faz isso para o atendimento em loja, para venda de ração, você faz isso para o atendimento com antipulgas, você faz isso para o banho tosa, você faz isso para o consultório, você faz isso para a creche, na creche é importante que a pessoa que pegue, marque se está com caixa de transporte, com guia, qual é a cor, qual o petisco que trouxe, porque se tiver qualquer dúvida durante o dia do serviço, tá tudo escrito ali. Então, você vai fazer um fluxograma, certo? Qual é o caminho que o serviço anda. E daí tem o organograma. O organograma é interessante que ele seja feito pelo seu funcionário ou em reuniões junto com eles. Se você tem interesse em você acha que você tem uma expertise maior para isso, você pode juntar eles, porque daí você precisa das opiniões, que é justamente, você vai descrever cada serviço. O cliente entrou na loja, então, com um sorriso, você vai se direcionar até ele, você não vai esperar o cliente passar a loja inteira para chegar no balcão, para depois você falar com ele, você vai se dirigir com um sorriso, dar um bom dia, dizer, em que pode ajudá-lo, e você vai passar todas as orientações de como você quer o atendimento dentro do seu pet shop. Como que vai ser feita a pesagem de ração? Ele quer ração. Como é feita a pesagem? Daí é uma setinha para ração. Como é feita a pesagem da ração? O porquê que não pode ter um erro na pesagem de ração. Às vezes o cliente quer 1 quilo de ração e o funcionário vai lá e coloca 1,1 kg. É 1,1 kg, vai assim. Isso aí foi 10% de desconto. Normalmente em ração a gente trabalha com uma margem muito pequenininha, porque a gente tem que bater um pouco de preço de concorrência, que às vezes tem um poder de negociação melhor do que o nosso,
né? Então, a gente não tem uma margem de ração grande, né? Então, isso não pode ocorrer. Então, é nesse organograma que vai ser discutido cada um desses. Colocar o peso certinho da ração que o cliente pediu, não pode ter nem para menos, nem muito para mais, né? Saber a diferença das rações para poder explicar para o cliente. Então, nesse organograma, você vai explicando cada ponto. Por que que é interessante que a equipe participe junto? Porque tem detalhes que, às vezes, a gente que não está ali no dia a dia não se atém. Por exemplo, o pacote da ração está em cima da balança, quando eu volto para pegar mais ração, aquele pacote vira, desperdiça tudo no chão e cai. Tá, peraí, vamos pensar. Vamos pensar juntos, como é que a gente soluciona esse problema? E a balança, às vezes não tem nada em cima e ela já está marcando 100 gramas. O que que eu faço? Opa, vamos solucionar o problema da balança. Então, são nessas reuniões é que vão aparecer os pontos aonde o serviço está falho. Então, na hora em que você vai colocar no organograma, você vai decidir tudo como é que é feito, entendeu? E a cada problema como solucionar. Como é que vem de caminha? Você vai, no meu caso, as caminhas no meu pet shopping, elas ficam dentro do saquinho plástico delas, porque eu tenho uma gata que adora cama nova, então se eu não deixar no saquinho, né, ela vai querer usar todas e eu não vou vender nenhuma cama nova, né? Então, a gente decidiu por deixar dentro dos saquinhos. A gente deixa os saquinhos bem organizados, bonitinhos, mas está empacotada. Não é a melhor forma de se colocar isso de mercadoria para apresentação, né? Mas no meu caso foi o que eu precisei fazer. Então, qual faz parte do serviço? O cliente está interessado em cama, você vai tirar quantas camas possíveis for para que ele veja. Para que ele coloque a mão no tecido, para que ele veja como é que é o fundo, que tem zíper para trocar. Então, você vai mostrar 100% da mercadoria. Após o cliente sair, é que se faz a organização da loja. Então, você vai descrevendo tudo. No banho tosa, pegou o animal para banho, inicia ele com o primeiro enxágue, né, para fazer o primeiro banho, pré-banho dele, lavando bem as patinhas, embaixo dos bracinhos, pescoço e tal. Então, você vai descrever todo o serviço como ele é feito em todos os setores do seu pet, tá? Independente se você tem só loja, só banho tosa, precisa ter. O funcionário que é do caixa, ele chega de manhã, ele abre o pet shopping, ele dá uma varrida na loja, ele abre o sistema, ele liga o caixa, entendeu? Confere se tá tudo funcionando, conta o dinheiro do caixa e você vai colocando tudo certinho como ele faz. O dia que esse funcionário faltar, você tá vendo como é mais fácil ensinar um outro? Porque você tem o passo a passo. Então, até para você dizer, porque às vezes você poderia esquecer de dar uma informação para esse funcionário novo. Se você tiver tudo descrito, até isso se torna mais fácil, ok? Vocês entenderam como é que faz o fluxograma e o organograma? Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui embaixo, né, que eu explico para vocês. De repente a gente faz uma aula eu mostrando exatamente como é que faz, a gente compartilha a tela e eu mostro. Então deixa nos comentários se você tem interesse em aprender isso, ok? Então, fazendo o fluxograma é aonde vai andando cada coisa. O cronograma, o organograma, é dizendo exatamente como é cada função por essa que ela está passando, ok? Quais que são os valores? O que que nos leva a fazer o organograma e o fluxograma? Quais são as nossas vantagens? Primeiro, melhora a comunicação, porque não existe aquela coisa, eu esqueci que você disse que era para fazer de tal forma. Eu esqueci que era para pegar o cachorro e deixar na sala X antes dele tomar banho. Eu não me lembrei desse detalhe. E, gente, a gente tem que olhar com outros olhos quando alguém responde isso pra gente, tá? Sejam nossos filhos, sejam nossos colaboradores, sejam quem for. Já é comprovado que quando você fala mais do que 15 a 20 minutos, o ser humano tem capacidade de absorver informações em torno de 30% do que você falou. Então, as pessoas não estão falando por maldade que esqueceram ou que não lembraram que era para fazer tal coisa. Isso acontece com todos, inclusive com a gente. Se você assistir essa aula agora de 30, 40 minutos completa e você for contar essa aula para alguém, você consegue contar ela em 5 a 10 minutos. Tá? Porque muitas das informações que eu vou passar aqui entraram por um ouvido, acabaram saindo e elas se deletaram da memória. Então, isso é comum com todo mundo. Então, pare de olhar para o funcionário com maus olhos. Existe realmente comprovado que a gente não guarda tudo que falam, certo? Uma coisa que é importante até para quem é veterinário, de repente está ouvindo essa aula.
Quando nós temos consultas longas, é interessante que a gente dê anotado no receituário para o cliente o que é que ele pode ou não pode fazer em casa, não só o receituário com os medicamentos, mas o tipo, ó, tem que dar alimentação 3 vezes ao dia, tem que trocar o piso, tem que usar o desinfetante X e coisa assim, dar anotado. E você que é dono do pet shopping, quando você dá essas recomendações de prevenção, do tipo, mudar o desinfetante para um desinfetante da linha veterinária, quais são as vantagens dele, utilizar o banho seco todos os dias, isso vai deixar o seu animal limpo e desinfetado para estar em cima do sofá e da cama, e daí realmente vai diminuir a possibilidade dele ter fungo, né, por causa das sujidades da rua. Você coloca isso também escrito e entrega para o seu cliente. 2 vantagens você ganha com isso. Primeiro, ele pode ler de novo, então ele não precisou guardar toda a informação que você deu na memória. Segundo, você marcou a casa dele. Então, se você tem um papelzinho do seu pet shopping e tal, e ele levou essas recomendações anotadas, esse papel vai ficar lá na casa dele. E vira e mexe, visualmente ele está lembrando do pet shopping. Entendeu? Então, você marca a casa do cliente. Então, tem 2 vantagens para você, balconista do pet shopping, entregar por escrito as recomendações que você deu, tá? Assim como o veterinário pode fazer isso também no consultório. Tá? Às vezes até no banho-tosa dá para fazer. Ah, o animal veio, ele estava bem, mas vocês acharam uma machucadinha embaixo do braço e uma bolinha vermelha no rabo. Vocês podem anotar isso num papelzinho e entregar para o cliente. Ó, nesse dia do banho, ele está com uma bolinha vermelha no rabo e uma machucadinha atrás da orelha. Deixe ele em observação, caso essas feridas aumentem, ele precisa procurar o veterinário. Certo? Então, você está fazendo 2 vantagens. Dando a informação por escrito e marcando a casa do cliente. E com os seus funcionários, o fluxograma e o organograma resolvem isso. Por quê? Porque você vai fazer isso e prega na parede. Né? Ah, é o organograma do banho-tosa. Prega na parede. É o organograma da loja. Você pode pregar numa parede onde tem a água, ou, né, um lugar, né, não precisa colocar no meio da tua loja, mas você pode colocar no lugar onde se toma uma água, no lugar onde vão fazer um cafezinho, né? Então, você coloca lá, tá lá escrito. Então, assim, ó, sempre que eles tiverem dúvidas, eles podem voltar e ler. E daí eles já escutaram, eles pensaram porque eles ajudaram a fazer o organograma e eles também têm o fator visual. Você tá vendo que tem muito mais chances deles lembrarem dos detalhes? Porque teve muito mais fontes de informação, certo? Então, você acaba com esse problema do eu esqueci, não lembrei que era para fazer assim. Ah, eu só dei um banho no cachorro, porque eu não lembrava que eram 2. E daí vai, tá? Então tá tudo anotado por ali. Mais uma vantagem, são nessas reuniões para formar o organograma que você consegue colocar os seus princípios e os seus valores, tá? Exemplo, a gente tem água quente, então eu quero que dê a água quente o banho do cachorro. Isso tá definido, não tem uma opção para isso, tá? É a água morna pro cão. Só que você pode colocar ali no organograma mais ou menos as temperaturas de água. Por exemplo, um animal que tem dermatite atópica, então, ou animal qualquer um que esteja em shampoo medicamentoso. Então, o cachorro chegou para o serviço do banho-tosa com um shampoo medicamentoso. A água do banho dele não pode ser quente. Por quê? Porque ela perde a capacidade da pele de regeneração. Então, todo aquele tratamento que está sendo feito nele vai se perder, vai para o lixo se a água estiver muito quente. E a mesma coisa é com o secador. Então, o seu funcionário tem que saber o porquê que você não gosta do secador no mais quente, tá? Tem que ser no morninho e algumas vezes, dependendo da cidade, se é mais quente, até no frio, tá? Por quê? Porque o calor do secador vai tirar todo o efeito do tratamento da atopia, né? Tudo que foi feito com a utilização de ômega, regenerador celular, a utilização de um shampoo medicamentoso, acabou quando você coloca um secador no mais quente num cachorro que tem problema de pele, tá? Porque ele lesiona a pele, ele mata algumas células, ele vai aumentar a descamação, ele vai aumentar a oleosidade. Então, nós vamos ter 1000 problemas a partir daí. Só que tem que estar lá no organograma, entendeu? Escrito lá o porquê que tem que ser uma temperatura de água mais fria, porquê que a temperatura do secador tem que ser no morno. Você explica isso. Durante a reunião, você expõe esses fatores. Então, não fica só aquela coisa, meu chefe é chato, ele não deixa usar o secador no quente. Por quê? Porque eles vão usar escondido. Então, escondido vão lá, tudo no quente. Quando você chega perto, discretamente, eles passam no secador e põem tudo pro morno. Entendeu? E daí não funciona, porque daí os seus valores de oferecer o melhor para o cliente não estão sendo respeitados. Não agressão aos animais.
né? No meu caso, eu tenho câmeras, então eu nunca precisei me preocupar muito com agressões, tá? Aos animais. Porém, tem uma história que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tive uma funcionária que trabalhou comigo durante 1 ano e meio, e daí ela até que pediu para sair, ela foi trabalhar em outro ramo, numa loja de ferragens e coisa assim, e ela saiu. E o funcionário que foi contratado para assumir a função dela, né, eles trabalharam juntos durante 30 dias, nos 30 dias dela para saída, e ele, os 30 dias de experiência, para que um aprendesse a função com o outro. E depois que ela já tinha saído, esse funcionário novo chegou para mim e falou assim: ô, doutora Sandra, tem uma coisa que me incomoda, que eu não gosto de fazer. O quê? É que depois de dar um banho no gato, a gente jogar uma água gelada no gato. Eu falei assim, tá, e por que joga uma água gelada no gato, né? Nunca foi uma orientação minha. Só que pelas câmeras eu também não tinha como ver isso. Por quê? Porque tá ali com a mão no chuveiro, vai arrumando o chuveiro, tu não sabe se tá frio, se tá morno, né? Pelas câmeras. Daí você, não, a fulana de tal disse que era pra fazer isso para os gatos fazerem xixi dentro da banheira e não fazerem depois na grade. Eu falei assim, não, pode parar agora de fazer isso. Olha a agressão ao gato, de você dar um banho super agradável nele, morninho, delicioso, né? Com a aguinha parada embaixo dele, né? Gato é bom ter uma bacia e ele ficar dentro da água, que ele fica mais tranquilo. Então você pensa em tudo, você coloca lá o fellow whey pra tal, e daí você joga uma água gelada em cima do gato depois que ele tomou um banho morno. Se eu fosse esse gato, eu ia ficar muito puta, porque eu tenho pavor de banho gelado. Aí eu falei assim, não, pode parar. E daí a segunda coisa, ela passou para ele que era para o gato não fazer xixi na grade depois de pronto. Se vocês já têm pet shopping, trabalham com gatos, né, há mais tempo, quem é o gato que faz xixi fora da caixinha de areia? Esse não é um problema real que nós temos com gatos. Então, quer dizer, o problema nem existia, um funcionário simplesmente passou uma solução e eu só fiquei sabendo porque o outro funcionário não concordou com isso e resolveu me contar. Porque senão seria uma coisa que talvez fosse passando de um funcionário para o outro. E eu não tinha um organograma, entendeu? Nessa época eu ainda não tinha implantado isso no meu pet shop, então era esse tipo de coisa que acontecia, né? A hora que eu coloquei as cordinhas de contenção na mesa, alguns usavam, outros não. Mas eu nunca passei a importância disso, de que o animal também se sente mais seguro, não tem risco de cair da mesa. A contenção tem que ser no pescoço e na barriga. Se por acaso ele tentar dar um saltinho, ele vai ficar ali penduradinho, mas não se enforca. Né? E que animal não fica sozinho em cima da mesa. O tempo inteiro tem que estar ali. Mas quando você faz eles escreverem isso num organograma, eles entendem. Entendeu? Então eles entendem, eles escutam e eles ainda estão vendo porque aquilo vai ficar grudado na parede. Então esse foi um outro fator que eu tive também. Então a água gelada do gato, as cordinhas de contenção, a não agressão. Então isso tem que estar escrito ali, né? No meu caso, como a gente tem câmeras, esse é um problema que eu não tenho, né? Porque daí assim as câmeras gravam, fica ali gravadinho, então qualquer coisa que tenha, né, a gente pode puxar ali. Mas é uma questão que tem que conversar. Câmeras não são obrigatórias. Eu não abro mão de jeito nenhum, entendeu? Porque eu acho que é uma segurança para mim, é um controle que eu tenho, né? Eu vou te dizer que me ajuda de diversas formas, do tipo assim, perdi meu gato essa semana, né? E já era 9 horas da noite, eu tava pensando, querendo fechar, né? Assim, quero ir embora, eu tinha que buscar a minha filha no inglês, ela sai às 9, isso era 5 para as 9, e quero fechar, e cadê o gato? Não achava o gato, gente. E daí assim, o medo desse gato daqui a pouco ter fugido e tá na rua, porque ela dorme numa sala específica que não tem alarme, né? Então, e cadê o gato? Gente, ela tava atrás do meu computador, atrás da maquininha do cupom fiscal. Aí o que a gente faz? A gente pega as câmeras e volta um pouquinho ali, ó, o gato tá aqui, daqui o gato saiu pra lá, daqui o gato se enfiou lá, pega o gato. Perder a chave do carro, né? Então, quando perde a chave do carro também te ajuda a procurar, além dos problemas do pet. Ah, o cliente reclamou que o cachorro está machucado. Você tem câmeras. Ah, o cliente reclamou que o cachorro estava muito triste e acha que o cachorro apanhou aí. Você pode pegar a filmagem do cachorro dele e entregar para ele. Entendeu? Eu sempre digo, a gente não entrega a filmagem, tá? Porque as pessoas podem usar uma filmagem para o que elas quiserem. A gente sempre convida e deixa à disposição da pessoa vir ao seu pet ver as filmagens. Fica uma dica aí, tá? Isso aí é uma dica legal que eu já ganhei de um advogado. Você me diz, Sandra, não libera imagens. Porque daí assim, ó, tem edição, tem olhar torto, tem, entendeu?
mas a gente sempre convida as pessoas para virem ao nosso pet shopping, se a gente faz um serviço adequado que eles possam ver, tá? Então, hora que tá tudo escrito, as pessoas entendem o porquê. Então, essa é a vantagem. Algumas crenças, né? Então, crenças são verdades absolutas que a gente acredita. Isso não significa que elas sejam verdades absolutas. Elas são verdades absolutas para mim, porque a crença é minha. Mas o outro vai ter outras crenças, porque ele foi criado em outra família, ele teve uma outra caminhada, ele tem uma outra estrada, ele tem uma outra perspectiva. Você entende? Então, assim, ó, crenças são diferentes de pessoa para pessoa. Então, aquela verdade absoluta que você acha que você tem, ela é tua, ela não é a do teu funcionário também. Então, nessas reuniões, essas crenças acabam se colocando. Ai, Sandra, mas eu acho que colocar o cachorro na máquina é ruim para ele. Então, vamos conversar sobre isso. Olha a facerice de um cachorrinho na máquina, secando, né? Ele vai ficar ali 20 minutinhos dentro da máquina secando. Depois a gente consegue finalizar ele em 5 minutos. Ele sofre mais ou ele sofre menos se você tirar o cachorro direto da banheira, né? Só passar o soprador e já ficar ali 25 minutos escovando ele. Poxa, na maioria das vezes, o cão fica ali faceiro na máquina de secar, entendeu? E às vezes o funcionário tem uma crença dele, que ele não quer abrir mão da crença dele, porque as crenças, lembra, são verdades absolutas que a gente tem. E as verdades absolutas que a gente não quer mudar. Então, este é o momento de conversar. E assim como às vezes o funcionário pode entender o teu lado da crença, você também pode entender o dele. E falar assim, olha, é verdade, esse ponto de vista eu não tinha visto ainda. Então, eu vou olhar para o que meu funcionário falou, vamos colocar aqui, vai ser dessa forma que a gente vai agir a partir desse momento, certo? Então, fazer um fluxograma e um organograma faz com que fique claro e colado na parede do seu pet shopping os seus valores, os seus princípios e as suas crenças. Esse pet shopping precisa ter a sua cara, tá? E é por isso que esses princípios, valores e crenças precisam estar ali para todo mundo seguir, certo? Pode ser que tenha um pet shopping que ele não esteja nem aí para cordinha de contenção na mesa. Não é um princípio dele, beleza. Pode ser que tenha um pet shop que diz, eu não vou filmar não. A gente deixa a sujeira aqui do pet shopping 7 dias seguidos. Aí se a gente filmar vai aparecer que a gente não desinfetou esse pet shopping por 7 dias seguidos. Aí não vale a pena filmar mesmo, porque senão você se ferrou, né? Então, valores, crenças e princípios. Cada um com os seus. E sempre a gente vai pensar no que vai estar mais seguro e melhor para nós. Por quê? Porque nós queremos que o nosso serviço flua mais rapidamente, porque isso aumenta a nossa capacidade de atendimento. Se a gente atender o maior número de pessoas, a gente consegue ter um ticket médio maior de um número de pessoas. Porque a gente consegue, o cachorro que veio para o banho tosa, a gente consegue vender cama, o que vem comprar sempre ração. Se ele já souber o que fazer exatamente, ele não fica ali perdido, ele consegue atender clientes com mais rapidez. Então, tudo isso entra dentro de uma agilidade. Entre organograma e fluxograma, tá tudo ok. Se vocês quiserem aprender mais, lembra? Comenta lá que de repente eu gravo uma aula mostrando exatamente como faz. Vamos falar de faltas de funcionário. Falta de funcionário é o né? Falta de funcionário Por que a falta de funcionário é o ó? Porque no pet shopping a gente não tem às vezes uma precificação, tá? E nem uma valorização do nosso serviço que nos dê uma margem grande para que a gente tenha um funcionário X ali que esteja meio que sobrando, que a gente consiga jogar ele para cobrir outros. Então a gente tem um corpo de trabalho enxuto, certinho. Um faltou, ferrou para todo, porque vai sobrecarregar todo mundo que vai ter que correr para cumprir o serviço daquele ser ali, tá? Vamos lá para as minhas histórias. Eu sou médica veterinária. A primeira clínica em que eu fui trabalhar tinham 2 funcionários no banho tosa, né? Eu fui trabalhar só como médica veterinária contratada ali, né? E tinha o banho tosa com 2 funcionários. Um desses funcionários chegava atrasado, faltava, fumava, e eu me irritava um pouco com isso, apesar de não ser da minha conta, mas eu comecei a ajudar a outra menina que ficava sobrecarregada quando esse aprontava. E assim foi que eu aprendi o banho tosa, e foi assim que eu me apaixonei pela banho tosa, e eu sou amiga dessa menina até hoje.
E eu fui aprendendo para ajudar essa funcionária, né? Nos momentos em que ela estava muito corrida e que eu estava tranquila na parte clínica da clínica, né? Então eu ia lá e ajudava a secar um cachorrinho e ela foi me ensinando e eu fui me apaixonando pelo Bentosa. Realmente foi uma paixão e foi por causa de funcionário. Além das faltas e dos horários dele, ele fumava. Então assim, ele saía da clínica, ficava 10 minutos fumando e voltava cheirando cigarro para pegar os cachorros. Aí eu ia entregar os cachorros, a hora que eu chegava perto de mim, aquele cachorro estava cheirando cigarro. Aí eu voltava, dava mais uma escovada nele, colocava mais um perfume, mas a gente sabe que esse não é o ideal da entrega do cachorro, né? Até que esse funcionário saiu e eu, por um tempo, cobri esse funcionário. E olha, que eu só trabalhava no Bentosa nos horários em que eu estava vaga na clínica, né? E eu conseguia cobrir o horário dele inteiro do funcionário, para você ver como ele não tinha uma produtividade boa. Aí a gente contratou um outro funcionário, depois acalmou, voltei para a parte clínica. Mas daí eu ia de metida lá, porque como eu tinha gostado do Bentosa, eu ia aprender a fazer o serviço. E assim foi, até eu aprender a fazer o serviço. Depois disso eu fui fazendo cursos, então eu aprendi a fazer o serviço do Bentosa. Fiz tosa na tesoura, todos os tipos de tosa, como é que era banho, conhecendo o shampoo, e eu fui fazendo todo o serviço do Bentosa. Durante a minha vida, o que eu fiz? Eu me contei como uma funcionária do Bentosa. Apesar de eu ser veterinária, eu tinha o pet, o consultório e o Bentosa. E eu contava com o meu serviço no Bentosa. E os meus problemas começaram a acontecer, porque eu deixei de fazer gestão. Eu trabalhava muito no Bentosa, entende? E daí eu não tinha tempo para ser a dona da empresa, para fazer a gestão da empresa. Mas, pelo menos, quando um funcionário faltava, eu dava um pega para capar. Quando a pessoa não sabe fazer o serviço do Bentosa, você tem que estar preparado, você tem que ter alguma pessoa-chave na manga que você possa chamar de emergência. Você precisa ter clientes que você sabe que você pode contar com eles. Olha, fulaninho, o funcionário não veio hoje, nós estamos muito cheios. Existe a possibilidade de deixar o seu cachorro que era hoje, às 2h30, para amanhã? Né? Amanhã já vai estar tudo resolvido, já vai estar solucionado. Então você tem que ter os clientes-chaves para os quais você pode explicar o problema. Tá? Mas uma coisa que me garantia era o fato de eu saber fazer. Hoje eu não indico que você se conte como um funcionário direto, mas o saber fazer o serviço às vezes te ajuda, tá? Principalmente quanto menor for a sua empresa. Às vezes é você trabalhando na loja e um trabalhando no Bentosa. E se um faltou, ferrou. Então, assim, quanto menor for a empresa, é interessante a gente saber ajudar sim, mas não se coloque trabalhando no Bentosa todos os dias, porque uma empresa precisa de gestor. Faltas de atestado. Depende. Tá, é um cliente que um funcionário que ficou doente e trouxe atestado, é aquela coisa. Tem uma carta na manga, ache um free para ajudar a trabalhar para você, né? Peça para o cliente que ia vir naquele dia vir depois. Não marque tantas tosas avulsas, as que não são de planinhos, né? Então dê um espacinho na sua agenda, porque você vai estar sem um funcionário durante 3 a 5 dias. E ninguém está livre de ficar doente. Então, trouxe um atestado, tá tudo bem, desde que ele tenha ficado doente. Porque eu já recebi atestado de uma grávida que me deu um atestado de gravidez e ao mesmo tempo pegou um atestado do mesmo médico. Olha que médico. O médico deu um atestado de doença para ela trazer para a empresa e um atestado de saúde para ela poder pegar avião e viajar, né? Para passar uma semaninha de férias. Uma semaninha, né? Com o atestado. Então, quer dizer, a empresa pagando, né? Porque se fosse falta, poderia descontar do funcionário, pelo menos, apesar de que não é vantajoso. Mas, assim, recebendo. E altas fotos na internet, estando na praia, brincando com a família, tudo certo. Entendeu? Pode entrar com processo contra isso? Pode. Contra o funcionário, inclusive contra o médico. Dá trabalho? Dá. É questão de pegar um advogado, de ter uma briga jurídica. Eu não sou uma pessoa que naturalmente gosta da briga, mas eu ficava muito puta quando eu via essas coisas acontecerem. Hoje, mais madura, depois de um certo tempo, eu já não fico mais puta assim. Por quê? Porque cada um só dá o que tem dentro de si.
Então, quando você dá a mentira, quando você dá a falsidade, quando você dá esse tipo de coisa, a pessoa está falando mais dela do que da gente, do nosso relacionamento. Então, quer dizer, aquilo ali só mostra quem é aquela pessoa. Eu tive uma outra grávida que trabalhou comigo, inclusive estava grávida junto comigo, tá? E ela não faltou no serviço. Ela veio direto, inclusive os ultrassons dela, como eram muito parecidos com os meus, ela dizia, ó, eu vou fazer meu ultrassom no dia X à tarde. Se o meu tivesse que ser mais ou menos no mesmo dia e tivesse daqui a pouco só conseguisse marcar para de manhã, ela vinha de manhã, ela ia para o exame dela só à tarde, ou ela faltava de manhã, mas de tarde ela vinha. E assim, ó, isso era o que ela tinha para oferecer, entendeu? E assim, hoje eu olhando o crescimento de uma e da outra, né, da que trazia atestado frio e da que não trouxe atestados assim, meu Deus, é uma diferença absurda. Entende? Então assim, ó, você tem que saber lidar. Só que o ficar puto não te faz ganhar nada. Essa pessoa fez o errado, dá a conta para ela e consegue uma outra pessoa. Confia no universo. Porque manter um funcionário ruim dentro da empresa, ele não te traz bons resultados. Ele vai ficar procrastinando no serviço, ele vai fazer coisa errada, ele vai chegar atrasado. Até principalmente se ele quer ganhar a conta, ele vai fazer só cagada dentro da tua empresa. Então, ó, bom te ver. Gratidão por tudo que você pode trazer de bom para minha empresa. Gratidão pelo tempo em que você fez a minha empresa girar e ela tá aqui em pé e tá firme. Então, gratidão. É esse o sentimento, independente do que a pessoa tenha feito, porque a gente só faz o que tem dentro da gente e a gente não tem controle sobre o que tem dentro do outro. O outro só dá aquilo que tem dentro do outro. Então, assim, ó, hoje o sentimento que eu tenho dessas pessoas é inclusive de gratidão, realmente, porque eles ajudaram a minha empresa a estar bem naquela época. Eles fizeram os cães, entregaram sem machucados, utilizaram os shampoos que eu queria, colocaram o resultado que eu queria. Por mais que estivessem demorando ou procrastinando, eles solucionaram o problema, eles fizeram o que tinha que fazer. Então é gratidão. Dê o tempo deles e espera que o universo vai te mandar um melhor. O universo vai te mandar pessoas na mesma energia que você tá. E eu sempre soube disso? Não, né? Claro que não. Primeiro, eu ficava odiando funcionário. Segundo, eu não tinha uma boa gestão da minha empresa, então cada vez que um funcionário ia sair, eu quase morria porque eu não tinha de onde tirar o dinheiro da multa de 40%, do 13º que ele tinha que receber ali, às vezes era em setembro, eu já tinha que pagar o 13º referente a esses 9 meses, né? A multa de 50%, mais os 20% de adicional de férias pelos meses que trabalhou, e da onde tira todo esse dinheiro? Né? Da onde que tira? Eu falei assim, pois é, hoje tem que tirar da reserva. Porque hoje a gente já sabe que a gente guarda todos esses custos mensalmente. Então hoje já sabe de onde tirar. Mas naquela época eu não tinha, porque eu fazia a gestão da minha empresa através do fluxo de caixa. Do tipo, paguei 20 mil em conta, entrou 10, 30 mil em dinheiro, 10 mil de lucro. E daí como que ia fazer para pagar 13º, férias, multa, IPTU, documentação do carro, não sei como. Porque eu usava o fluxo de caixa. Entendeu? Só que o erro era meu e não daquela pessoa. Aquela pessoa tem o direito de sair da minha empresa e ir trabalhar onde ela quiser. Até porque ciclos se encerram. Se você parar para pensar, tem amigos que estavam grudados com você há 2 anos atrás e hoje eles não estão. Para só um pouquinho e pensa agora. Tem amigos que... Vocês não brigaram, tá? Vocês continuam se amando. Mas vocês não estão mais se falando todos os dias. Vocês não estão se encontrando nas mesmas festas. Por quê? Porque o ciclo de vocês deu uma mudadinha. Você tem que aprender coisas novas. Então, você está conhecendo pessoas novas, se relacionando com pessoas novas. Funcionário é igual. Ele vai ter um ciclo ali com você. Quanto mais tempo um funcionário ficar na empresa, melhor é a qualidade do seu serviço. Porque ele vai aprender de cor e salteado seus valores, seus princípios, suas crenças. Mas se de repente surgiu uma coisa e ele teve que sair, gente, gratidão para ele pelo tempo que ele teve com você, mas o ciclo com você acabou e agora ele vai para um próximo. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso acontece em todos os relacionamentos, entendeu? Com os pais, a gente sai da casa dos pais para a gente poder ter uma nova vida. Com os amigos, a gente deixa de andar com alguns para poder andar com outros. E a gente não deixa de amar essas pessoas, entendeu? E funcionário é igual, seja grata a eles. Eu tenho alguns funcionários que eu tenho um amor tremendo por eles. Eles trabalharam comigo ali 4, 5 anos, enquanto estavam fazendo faculdade. Quando se formaram, foram seguir a vida deles, que não era com veterinário, não era com pet shopping. Eu tive pessoas que foram trabalhar na área digital, tem engenheiro civil,
Tem uns que entraram e fizeram carreira em empresas, assim, com engenharia mecânica. Legal, gente. Eles utilizaram aquele tempo para poder crescer da vida. Olha que legal que você saber que você participou do crescimento de uma pessoa, né? Então, a gente tem que aprender a dizer tchau pro funcionário. E o funcionário que está ruim, não tá dando para você? Foi. Abre o espaço para o universo te mandar um funcionário melhor. Alguém que tenha os mesmos valores, princípios que você, entendeu? Então, assim, ó, não mantém funcionário que diz, não vou dar multa para ele. Você tem que dar e, inclusive, tem que guardar todo mês o valor dessa multa. Entendeu? Porque tem que dar e ponto final. Beleza? Então, férias, atestados, vai ser mais ou menos o mesmo esquema. As férias, você tem que ver quantos funcionários você tem. Ah, Sandra, eu tenho 10 funcionários. Compensa você ter mais um funcionário para ele ir cobrindo as férias desses 10 que vão tirando férias por aí. Né? Então, você vai ter que ter um funcionário a mais no seu esquema. Ah, eu tenho 3. De repente, você vai ter que contratar uma pessoa por 3 meses para cobrir as férias desses funcionários. Se você tem meses que dá uma diferença de movimento muito grande, eu não tenho isso mais, tá? Mas, por exemplo, assim, janeiro a minha cidade morre, todo mundo viaja e não tem ninguém aqui. Opa, você pode aproveitar para dar férias para um funcionário ali. Entendeu? Agora, se não tem, você tem que bolar um esquema de você ter um funcionário que você contrata naquele período. E isso tem que ser pensado antes. Essa grana tem que ser guardada antes. Ela tem que estar lá nos custos, quando você faz um planejamento de negócio, ela tem que estar lá nos custos que você vai precisar. E é por isso que você tem que parar e pensar. Sabe quando às vezes eu digo assim, ó, não vai trabalhar lá no operacional, você de vez em quando precisa de um momento para parar para pensar. Ah, tá, quais são os problemas que eu tenho? Ah, é pagar férias de funcionário, quem é que vai cumprir e tal. Como é que podemos solucionar esse problema? Às vezes é uma questão do parar, pegar um café e descobrir como fazer essas coisas. Porque o custo dessas soluções, elas têm que ser tiradas mensalmente. Não é só do mês em que você vai precisar daquele recurso. Beleza? O que mais? Vamos lá. Então, falamos de faltas, os negócios de gravidez. Preguiça. Aí você contrata aquele funcionário que é querido, que é bonzinho, mas ele tem uma preguiça. Aí você pede para cortar a unha, não corta. Ah, tem que varrer a loja, também não. Ah, não, daí tirar o pó da mercadoria, daí também não, né, gente? Daí já é pedir muito, né? Mas ele atende bem o cliente, entendeu? Mas daí, assim, molhar as plantinhas uma vez por semana, daí também não. Sabe aquele, assim, que ele vai estar justinho ali, no mínimo possível, tá? No menor produto viável, né? Quando a gente vai entregar um produto, tem o menor produto viável. Então, o funcionário está ali também, no menor produto viável. Ele faz um mínimo de esforço. Cara, se um dia tiver qualquer problema na tua empresa, esse cara não vai vestir a camisa. Porque ele vai estar cansado. Ele está cansado da vida dele, porque é uma pessoa desanimada, assim, o cara está cansado da vida dele, né? Então, assim, ó, ou você muda ele de cargo e coloca num lugar onde ele tenha muito mais interesse em aprender, em fazer, em atender, etc e tal, ou foi. Obrigado, foi um prazer, gratidão por tudo que você pôde dar pela minha empresa nesse período que esteve aqui. Seu caminho segue, o meu também. E vamos todos felizes, certo? Então, cuidado com aquela pessoa que te entrega o mínimo produto viável, entendeu? Porque se você precisar de qualquer coisa, você não vai ter apoio. Cuidado para você não ser o chefe mínimo produto viável. Eu pago só o salário e olhe lá, entendeu? E se o funcionário precisar um dia que tá bem tranquilo, sair 10 minutos mais cedo, mas eu vou descontar, entendeu? Depende do teu funcionário, porque o funcionário que veste a camisa por você, você tem que vestir a camisa por ele também. Quando ele precisar, tu veste a camisa por ele. Quando você precisa, ele veste a camisa por você. Retribuição. Tudo na vida tem um equilíbrio entre dar e receber. Então, não queira receber do seu cliente, que você não, do seu funcionário, e não devolver para ele em forma de gratidão na mesma proporção que esse cliente vai embora. E é assim em qualquer coisa da vida. Precisa ter o equilíbrio entre dar e receber. Então, cuide para ver se o erro de você perder os seus funcionários não está na tua parte, que está dando o mínimo possível viável ali, entendeu? Então, cuide para a gente estar no equilíbrio entre dar e receber. Fechado? Questões jurídicas. O que vamos falar de questões jurídicas? No Brasil, nós temos, né, estatisticamente, é um dos países que mais o trabalhador leva para a justiça, que mais ele acaba ganhando na justiça,
né? E que quebra muitas empresas por causa disso. Gente, quando você resolveu empreender, é como se você estivesse entrando dentro de um jogo, e é um jogo que tem regras. Então, funcionário que trabalha com animais e no bentosa, ele precisa receber insalubridade, mesmo que você ofereça todos os EPIs, tá? Porque os EPIs, eles são básicos para doenças leves, para coisas leves. Mas, por exemplo, se um animal for dar uma dentada num funcionário, não tem EPI que resolva isso, não tem. Entendeu? Ele tem que estar de avental, tem que estar de touca, de óculos e luva, sapato fechado. Mas não tem um EPI que proteja ele do todo, tá? Então, tá na lei que tem que ter insalubridade? Você tem que pagar. E é ruim pagar? Não. O ruim é que você vai atrás do preço da concorrência e não precifica exatamente o seu produto, olhando os seus custos, olhando a sua estrada, olhando o que você tem dentro do seu pet shopping. Você vai pelo sapato do vizinho. E daqui a pouco o vizinho está se afundando em dívidas e você não está sabendo e você está fazendo igual ele. Entendeu? Então, assim, ó, é lei. É a regra do joguinho. A gente paga impostos sobre os serviços. É regra do joguinho. Funcionário tem que estar com carteira assinada. É regra do joguinho. Ele tem direito a uma multa de 50%, que o funcionário só vai receber 40%, né? Mas você paga 50% de multa quando ele sai. É regra do joguinho. Se você estiver dentro da regra do joguinho, maravilhoso. Se você não está dentro da regra do joguinho, você está passível de levar multa, notificação e etc e tal. Tem que pagar uma grana extra para esse funcionário. Beleza? Eu tive problema na justiça com um funcionário, tá? Na justiça eu tive com um funcionário. E foi uma situação bem estranha, porque ela estava ainda no período de experiência e eu estava numa pós-graduação, eu não estava no pet shopping e ela passou mal. Depois os funcionários todos me contaram que acharam que ela fingiu. Mas até aí não tenho como provar. Não sei se ela passou mal ou se só fingiu. E eles entraram em contato comigo muito rápido. Sandra, tá passando mal, a pessoa tá passando mal, o que a gente faz? Tá passando mal, chama o SAMU, né? Não vai deixar a pessoa passar mal, chama um SAMU. E essa pessoa não autorizou de jeito nenhum a chamarem um SAMU. E ela foi embora, isso foi uma sexta-feira. No sábado ela não veio trabalhar, na segunda-feira entrei em contato para ver o que tinha acontecido, se estava bem, se não estava, né? Aí ela disse que ela estava bem, mas que ela não queria voltar a trabalhar. Eu falei assim, não, tudo bem, isso é uma opção sua. E pode passar aqui então para você assinar o pedido de demissão e tal. Não, não quero pedir demissão, quero que me mande embora. Eu quero receber todos os meus direitos e não sei o quê, porque eu já fui num advogado. E na hora eu não tive um poder de convencimento e nem de conversa, não chamei para uma conversa. Eu fiquei tão irritada. Tava assim, já passei no advogado, já vi todos os meus direitos e, pô, eu tava toda certinha, entende? E eu falei assim, então procure os seus direitos. E numa terça ou quarta-feira, ela veio, na outra semana, ela veio para pegar as coisas dela que estavam no pet, um casaco, um copo, uma coisa assim. E eu vi pelas câmeras que ela mexeu no livro ponto. E daí eu resolvi dar uma olhada no livro ponto, que era escrito. Depois disso eu comprei o ponto digital para solucionar um problema. E ela alterou alguns horários de saída dela, principalmente. Né? Os de chegada nem tanto, porque de chegada eles assinavam na ordem em que eles chegavam. Então não tinha como ela assinar depois, se ela tinha chego antes, né? Mas os de saída ela tinha assinado, tá? E assim, se ela tinha saído às 6h30, ela marcou que saiu 9h30, 8h30. Ela alterou muito. E o que ela quis na justiça foi mostrar que eu não paguei 100% das horas extras dela em folha. Porque hora extra a gente paga em folha, né? Regra do joguinho. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, opa, levei pro meu contador, ele me encaminhou para um advogado, que eu ia precisar de um advogado de defesa, né? Já que ela ia entrar na justiça. E a primeira orientação que ele me deu, ô Sandra, confere esses horários de saída dela com os horários em que foi ligado o alarme do pet. E eu liguei para a segurança e pedi. E assim, no dia que ela saiu 8h30, o alarme tinha sido ligado às 7h. E daí não foi mais desligado. Não tinha como ela sair do pet shop sem desligar, não tinha como ela ficar ali, né, com o alarme ligado.
entendeu? Então, quando a gente chegou, foi muito fácil fazer a contraprova, porque eu acho que ela não esperava que a gente tivesse uma contraprova. O juiz ia ter que acreditar ali nos horários que ela falou no livro ponto, né? E ponto final. E dava para ver no livro ponto que estava rasurado, né? Gente, aquele juiz deu uma chamada de atenção nessa pessoa. Eu sou muito chorona, que se fosse comigo, gente, eu tinha chorado. Então, assim, ó, eu não perdi nada ali, né? Eu tive que pagar para ela apenas o que era devido dela. Ela perdeu, porque ela recebeu só o que era devido dela, que eu já ia ter pago mesmo que ela tivesse ido no meu consultório para receber. Só que ela teve que dar 30% daquilo ali para um advogado que intencionou ela a fazer algo errado. O universo devolve aquilo que você dá. Eu tenho raiva dessa funcionária? Hoje não. Na época eu ainda tinha. Porque eu ainda não entendia essas energias. Eu falei assim, porra, que sacanagem, por que comigo? Por que comigo? Talvez seja porque hoje eu tenho um exemplo para chegar aqui e contar para vocês. A importância, de repente, de valer a pena ter um ponto digital, dependendo do número de funcionários que você tem, qual é o giro de funcionários que você tem. Meu, chegou e colocou o dedinho, é aquela hora ali, acabou. O sistema dá tudo prontinho, não precisa ficar contando horas, é mais prático também, sabe? Então, de repente, seja para isso. Mas eu tenho raiva, coisa assim? Não, cara, porque cada um só dá aquilo que tem dentro de si. Então, isso fazia parte do crescimento daquela pessoa. Ela era muito novinha, muito imatura. De repente, tenha sido um advogado realmente que tenha colocado caraminhola na cabeça. Ou, de repente, ela já tinha um maridinho na época. De repente, tenha sido o marido que tenha... vamos tirar uma grana dessa pessoa, entendeu? Então, assim, ó, ela também tinha que crescer, ela também tinha que amadurecer, entende? Então, é tudo estradas e não convém a nós julgarmos, entendeu? Então, a gente não julga, mas nós temos que solucionar os nossos problemas. Então, a partir daí, eu tive um ponto digital, entendeu? Vou contar mais uma história que eu tive com funcionários que também fez uma mudança de algumas coisas, que foi onde eu coloquei câmera, tá? No meu pet shopping. Eu não tinha câmera e... uma funcionária que estava afastada, né? Ela estava de atestado, estava realmente doente, mas ela tinha que receber. Por exemplo, ela entrou com atestado dia 3 e no 5º dia útil ela tinha que receber, né? E ela não foi no PET no dia para receber. E quando tudo acabou, tudo fechou, tá? Só tinha uma funcionária ainda dentro da loja. Ela foi no banheiro se arrumar e eu peguei o dinheiro do salário dessa funcionária e coloquei numa primeira gaveta que eu tinha, onde a gente sempre deixava, o marceneiro vai vir aí, o dinheiro do marceneiro tá ali. O encanador vai vir aí, o dinheiro do encanador tá ali. Então, de vez em quando, a gente colocava dinheiro. Só que essa funcionária não me viu colocar esse dinheiro aquela hora. Então, ela não sabia qual era o horário que eu tinha colocado. E eu coloquei o dinheiro. Na época, meu pai trabalhava comigo e era ele que fazia o controle do caixa, ficava ali no balcão. Só que ele estava na frente da loja. E eu fui até ele na frente da loja e falei assim, pai, o salário da fulaninha tá na primeira gaveta, se por acaso ela vier buscar amanhã e eu não estiver aqui. Ele, tá bom, vamos lá que você já me mostra onde tá. E nós voltamos, a funcionária passou por nós. Tchau, tchau, boa noite, boa noite, boa noite, foi embora. Voltamos e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Só que assim, ela não sabia que eu tinha colocado naquele horário. Porque senão eu poderia duvidar que foi um cliente, que foi uma pessoa que entrou na loja, poderia ter 1000 explicações. Eu tinha outros funcionários, entende? Mas é que só estava ela na loja. E foi naquele momento. E aí? Como é que fica a situação? Ligo para contabilidade. A minha contabilidade é muito top. Escolham boas contabilidades, tá? Não pegue contabilidade por valor, né? Pegue por confiança, certo? Liguei para minha contabilidade e perguntei o que poderia fazer. Aí ele assim, Sandra, você tem como provar? Não tem como provar, como é que eu vou provar? É a minha palavra e a do meu pai, né? Que daí, no caso, não é uma testemunha assim tão valorosa, porque era meu pai, contra dela. E aí? Ele falou assim, não se incomoda. Manda embora, fica quietinho e prejuízo. Foi aí que eu decidi colocar as câmeras. E eu gosto de passar isso para vocês, porque vocês não precisam ser roubados, vocês não precisam ter uma queixa de cliente para poder colocar algumas coisas que dão segurança pra gente. Então assim, eu não abro mão das minhas câmeras, tá? E já tiveram outras inúmeras situações em que eu amei. Então assim, funcionário, não deu certo? PT. E eu tive que mandar ela embora, sem justa causa, porque eu não podia fazer a queixa,
né? Junto nesse dia, ela roubou um cheque que estava no caixa e esse cheque ela depositou num valor muito mais alto. Porém, a princípio, esse cheque era meu, né? E eu fiquei 5 anos indo na delegacia uma vez por ano, provando que não era eu que tinha que depositar aquele cheque. Aquele cheque foi passado por um bar, foi passado por uma boca e aquele cheque foi, entendeu? Mas eu demorei 5 anos até poder sair aquilo ali, aquela manchinha da minha história ali, entendeu? Porque você tinha que provar que não tinha sido cheque, que foi você, né, que adulterou o cheque de R$ 45 para 450, entendeu? Então assim, ó, câmera, gente, elas ajudam demais, porque elas tiram todas as dúvidas e te ajudam, inclusive, a achar o gato quando você perde ele dentro do pet shop. Beleza? Vocês têm mais algumas curiosidades? Vocês já tiveram problemas com os funcionários? Escreve aqui embaixo para mim, manda no direct, vamos conversar. De repente você também tem experiências em que a gente possa compartilhar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, fiquem com Deus. Um beijo!